Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Semana passada a gente falou de área de setor circular e coroa circular. Dando continuidade então na matéria, hoje a gente começa os estudos sobre volume e capacidade. Eu já vou reduzir aqui para o meu cantinho para a gente começar a falar sobre volume e capacidade. Bom, pessoal, a definição de volume eu coloquei aqui na tela para vocês. O volume de um corpo é definido como a quantidade de espaço que um objeto tridimensional ocupa. Tá? Então, aqui nessa definição, já tem uma palavrinha aqui que eu acredito que não seja nova, né? Mas que precisa que a gente defina o que é tridimensional. Tá? Tridimensional são objetos de 3 dimensões. Eu coloquei alguns exemplos aqui, vai aparecer aí na tela de vocês, certo? E tridimensional, o nome já fala. Tri, de 3, dimensional, de dimensões. Quais são essas 3 dimensões? As 3 dimensões são comprimento, largura e altura. Então você pode observar aí ao seu redor, né, o quanto de objetos tridimensionais que existem, né? Qualquer objeto que tiver comprimento, altura e largura é um objeto tridimensional. E esse objeto tridimensional, ele ocupa uma certa região no espaço, concorda? Essa região que ele ocupa, essa quantidade de espaço que ele ocupa, é o que a gente chama de volume. Tá? Então, essa definição que está aparecendo aí para vocês na tela é de que o volume é a quantidade de espaço que o objeto tridimensional ocupa. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui na tela e vocês podem ver que um dos exemplos é um copo. Né? Tá aqui o copo, certo? E esse objeto, o copo, né, tem uma região que ele ocupa, certo? Porém, que eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, água, leite, suco de laranja, sei lá, tá? Mas eu posso colocar alguma coisa aqui dentro dessa região aqui do copo, tá? Isso também é o que a gente chama de capacidade e vai ser basicamente a mesma coisa do volume. Se eu te perguntar o volume de um copo, né, na verdade, o volume de um copo, né, é a capacidade dele. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o copo tenha 10 centímetros cúbicos, por exemplo. Tá? A gente vai trabalhar essas unidades lá para frente. Significa que a capacidade, né, eu posso colocar 10 centímetros cúbicos de água ou 10 centímetros cúbicos de leite e por aí vai dentro desse copo. Tá? Então, volume e capacidade, a gente observa que são similares, são parecidos, tá? Porém, a gente usa a capacidade para esses objetos que eu posso preencher. Um copo, uma caixa, tá? Algo nesse tipo, certo? Agora, se for algo maciço, né? Algo que eu não consigo preencher, é apenas o volume. Tá? Então, o volume é a quantidade de espaço que um corpo tridimensional ocupa. E a gente consegue, né? O volume é uma grandeza. Se é uma grandeza, a gente consegue medir ou a gente consegue até mesmo calcular. E para calcular o volume, a gente só precisa dessa equaçãozinha aqui. Essa formulinha, pessoal, é uma formulinha bem genérica, tá? Ela vale para qualquer corpo tridimensional e que eu tenha, né? Que a gente vai estudar por agora. Esse Vzinho é o volume. Esse AB é a área da base. E esse H é altura. Ah, professor, mas a altura não começa com H, então por que usa H para representar a altura, não sei o quê? Vem do inglês, né? Height, tá? A altura em inglês, tá? Por quê? Porque a altura começa com A gente já está usando o A para área, então ia ficar bastante confuso. Então a gente decidiu, né, vamos usar uma outra letra para não confundir, certo? Pessoal, como a gente vai estar começando aqui no 8º ano, discutir um pouco melhor o volume, né? A gente começa com objetos tridimensionais simples, como esses que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Esses objetos, eles têm 3 dimensões, eles têm largura, altura e comprimento, tá? E quando a gente fala de área da base, o que a gente tem que observar
é realmente a base do nosso objeto, tá? Por exemplo, esse objeto aqui, ó, a base dele é um quadrado, um retângulo, vai. Um quadrado, vamos dizer que é um quadrado, certo? A gente não tem como medir nem calcular, mas tudo bem. Vamos supor que seja um quadrado. Então, quando eu falo de área da base, eu estou dizendo a área de um quadrado, tá? No caso desse objeto, que é um cilindro, a área da base, a base dele é um círculo, tá? Então, a área da base vai ser a área de um círculo. O que a gente vai fazer é mudar um pouco, né? E aos poucos também, qual vai ser a área da base de cada objeto tridimensional, certo? Então, para a gente aqui, no primeiro momento, a gente vai usar essa figura, que é um prisma retangular ou quadrangular. E essa figura aqui, que é um cilindro. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com essas duas figuras. O prisma vai ser retangular ou quadrangular, dependendo justamente da área da base. Se a base for um quadrado, então é um prisma quadrangular. Se a base for um retângulo, é um prisma retangular, certo? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai diferenciar um pouquinho melhor. No momento eu só quero, né, fazer essa diferenciação para ficar registrado, certo? Então, deixa eu apagar que eu vou precisar desse slide. Beleza. Pessoal, então, como eu falei, o volume é uma grandeza. Se ele é uma grandeza, eu consigo medir, eu consigo calcular, mas eu preciso de uma unidade. E as unidades que a gente usa para volume são basicamente essas daqui: centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico, muito dificilmente a gente utiliza para alguma coisa, né? E vocês vão entender já já por quê, tá? Observe que todas essas medidas, né? Eu estou trazendo aqui esse 3 indicando cúbico, tá? Por quê? Porque essas unidades de volume, na verdade, a gente está fazendo uma referência. Por exemplo, o 1 centímetro cúbico seria um cubo, como esse, só que possuindo uma aresta de 1 centímetro. Tá? Então, todas as arestas de um cubo são iguais. Né? Então, nesse caso, o cubo ele tem 1 centímetro cúbico. Tá? Porque o volume dele, tá, é 1 centímetro cúbico. Todas as arestas medem 1. Tá? Então, unidade centímetro cúbico, se eu falasse, o copo cabe 10 centímetros cúbicos de água, por exemplo, certo? O que isso quer dizer? Que caberiam, então, 10 quadradinhos, 10 cubinhos, como esse daqui, que tem 1 centímetro de lado, certo? Nas aulas presenciais, aí sim eu mostro para vocês o que é um cubo com 1 centímetro de lado, um cubo com 10 centímetros de lado e um cubo com 1 metro de lado, para a gente ter a noção exata, né? Exata ou mais próxima, né, do que seria essas unidades, certo? E aí, pessoal, é por isso que a gente não usa muito essa unidade quilômetro cúbico, tá? Porque, por exemplo, eu teria que ter um cubo com 1 quilômetro de lado, e isso é muita coisa, né? Geralmente essas unidades de 1 centímetro cúbico, 1 quilômetro cúbico, por exemplo, seria para a gente falar aí a quantidade de água aqui na represa de Nova Ponte e por aí vai, certo? Bom, existe uma outra unidade que a gente utiliza muito no dia a dia, até mais que as outras, né? E que não tem cúbico, tá? Que seria essa unidade aqui, o litro. Porém, pessoal, o que é o litro? O litro é um cubo com 1 decímetro de lado. De aresta, né, na verdade. 1 decímetro... Ó, eu estou colocando aqui, não tem esse 3 aqui não, pessoal, desculpa. Lá no 6º ano, vocês provavelmente estudaram essas unidades e subunidades e tal. E aí, não sei se vocês vão estar lembrados que a gente tem 1 decímetro igual a 10
centímetros, certo? Então, o litro ele é 1 decímetro cúbico, ou ele pode ser também 1000 centímetros cúbicos. Isso aqui vai ser importante para quando a gente for comparar, por exemplo, um objeto que a gente tenha as medidas em centímetros e eu quero saber a capacidade em litros, por exemplo. Tá? Então, saber essa conversão de que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos é importante. Tá? Parece muito, né? Parece muita coisa, esses 1000 centímetros cúbicos, mas se você pensar que aquela garrafa de refrigerante tem 2 litros, né? Então são 2000 centímetros cúbicos, você vai ver que não é tanta coisa assim, certo, pessoal? Para ficar um pouquinho mais claro, né, que a gente pode passar para os exemplos que são mais próximos dos exercícios. Eu recomendo muito que vocês leiam aí o capítulo sobre volume no livro, tá? Para ficar um pouquinho mais inteirado, porque as aulas, né, à distância a gente não consegue ter essa interação tão próxima, certo? Então leia, reflita, pesquise na internet também e assista esse vídeo quantas vezes você precisar, certo? Bom, vamos para o primeiro exemplo. Uma caixa de remédio tem as dimensões apresentadas na figura abaixo. Determine o volume dessa caixa. Tá? Então, tem aqui a caixinha de remédio, as dimensões dela estão especificadas aqui no desenho, certo? E a gente só precisa calcular o volume dessa caixa de remédio, beleza? Pessoal, para os prismas, o cálculo de volume ele fica bem mais simples do que aquele área da base vezes altura. A gente vai fazer um pouquinho mais direto, que é apenas multiplicar a largura, o comprimento e a altura. Isso para esses prismas do tipo quadrangular e retangular, certo? Que são os que a gente vai trabalhar hoje aí nos exemplos e nos exercícios. Então a gente só precisa calcular, para achar o volume desses objetos tridimensionais, calcular largura vezes volume, o volume vai ser a largura, o comprimento vezes a altura, certo? Observando aqui nos dados do exercício, né, a gente já tem que a largura é de 4 centímetros, o comprimento é 6 e a altura é 10. Tá? Bom, como é multiplicação, né, na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, então poderia ter ao contrário ali também. Você poderia fazer 6 vezes 4 vezes 10 ou 10 vezes... Não importa a ordem, é isso que eu quero dizer, certo? Bom, fazendo essa multiplicação, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 10, 240. Como as unidades estão em centímetros, então a unidade do volume vai ser centímetro cúbico. Beleza? Somente isso daqui. Viu como é simples? Tá? Então, esse exemplo 1 bem tranquilo. Como eu estou falando, né, de remédio, vale a pena fazer esse alerta aqui de cima. Não faça uso de medicamentos sem prescrição médica. Isso é muito perigoso, a automedicação, tá? Às vezes a gente pensa, vou tomar só um remedinho para dor de cabeça, mas isso pode ser bem perigoso, tá? Então, não faça o uso de medicamentos sem prescrição médica. Valeu? Exemplo 2, pessoal. A figura abaixo representa o aquário onde Camila cria 2 peixes. Camila sempre enche o aquário em uma torneira que despeja 3 litros de água por minuto. Em quanto tempo Camila consegue encher o aquário nessa torneira? Então, isso aqui já é um exemplo um pouquinho mais robusto, né? Mas que é bastante simples também, vocês vão ver, certo? Calcular o volume é bem tranquilo, né? Aqui você pode observar que é um prisma também, né? Embora ele esteja, né, deitado, mas continua sendo um prisma, né? Então, a gente vai calcular o volume desse prisma multiplicando a largura vezes o comprimento vezes a altura, certo? Então, vai ficar 15 vezes 30, que é o comprimento, vezes 20, que é a altura. Tá? Bom, vou fazer aqui 15 vezes 20, só para ficar mais fácil, né? 15 vezes 20, 300, vezes 30. Tá? Então, eu multipliquei o 15 vezes o 20 primeiro. Por quê? Porque a ordem não vai importar. Se a ordem não importa, eu vou fazer o que for mais fácil. Tá?
300 vezes 30, 9.000. Como todas as unidades estão em centímetros, tá? Então o volume desse aquário é de 9.000 centímetros cúbicos, beleza? Bom, só que se o exercício, né, o enunciado, tivesse me perguntando apenas o volume, beleza, estava respondido. Mas não é isso que o enunciado está me perguntando. Ele está me dando uma situação aqui, ó, em que tem uma torneira que despeja 3 litros de água por minuto. E eu quero saber quanto tempo, então, que eu demoraria para encher esse aquário nessa torneira, beleza? Bom, a primeira coisa aqui para a gente observar é que existe uma incompatibilidade de unidades, né? A unidade aqui que a torneira está, que está me referindo à torneira, é em litros, enquanto a unidade que a gente calculou o volume do aquário está em centímetro cúbico. Mas isso não é problema, porque a gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Então, 9.000 centímetros cúbicos, se a gente dividir 9.000 por 1.000, então 9.000 dividido por 1.000, 9 litros. Então, quer dizer que o volume desse aquário é de 9 litros, beleza? Tá, mas ainda não respondi, né? A torneira ela despeja 3 litros de água por minuto. Então, eu vou pegar o volume, dividir pela quantidade de litros, né, que a torneira despeja. Eu vou apagar aqui, vou substituindo. E aí eu vou ter o tempo, tá? Então, o tempo, eu vou chamar de T, é igual o volume do aquário, que é 9, dividido pelo volume de água que a torneira solta por minuto, 3. 9 dividido por 3, 3 minutos. Beleza? Bem tranquilo também. Calcula o volume do aquário, certo? Depois divide por 1.000 para achar aquela medida em litros. Depois divide pela vazão, né, que é a vazão aqui do enunciado, tá dizendo, certo? Nesse caso, 3 litros de água por minuto, beleza? 9 dividido por 3, 3. Bastante tranquilo, beleza? Qualquer dúvida, volta no vídeo ou me pergunta aí no privado também. Exemplo 3. Qual deve ser a medida da aresta de um cubo para que possua o mesmo volume do prisma abaixo? Então, a gente tem um prisma aqui, certo? E eu quero comparar esse prisma com esse cubo, tá? Eu quero, né, o enunciado quer que o volume do cubo e do prisma seja exatamente o mesmo, beleza? Bom, o volume do prisma a gente já sabe calcular, multiplicando largura vezes comprimento vezes a altura, tá? Então é só multiplicar 2 vezes 8 vezes 4. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos, beleza? Bom, pessoal, o que acontece? O volume do cubo a gente também pode calcular dessa forma. Só que para um cubo, a largura, o comprimento e a altura é sempre igual, tá? Porque as medidas das arestas são sempre as mesmas no cubo, tá? Então, por exemplo, se eu falo que... Desculpa. Garganta seca. Bom, se eu falo que esse cubo tem 3 centímetros de aresta, a largura vai ser 3, o comprimento vai ser 3 e a altura também vai ser 3. Beleza? Então é só multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. Por exemplo, estou citando um exemplo. Nesse caso, pessoal, o que a gente pode observar? 3 vezes 3 vezes 3 a gente pode escrever da seguinte forma: 3 ao cubo, né? Porque é o 3 repetido 3 vezes e multiplicando. Então, o volume de um cubo a gente pode calcular pegando a aresta, que eu vou chamar de A, e elevando ao cubo, certo? Então, para um cubo, a gente vai usar essa notação, aresta elevado ao cubo. Deixa eu escrever isso aqui nesse cantinho. Tá? Então é o seguinte, pessoal, eu quero saber a aresta, certo? Qual é o volume que eu quero que esse cubo tenha?
Eu quero que esse cubo tenha a mesma quantidade de volume que o prisma. E o prisma a gente viu, né, que o volume dele é de 64 centímetros cúbicos. Tá? Então, no lugar do volume, eu vou colocar 64 igual ao cubo, a de aresta, que é o que ele está perguntando aqui. Qual que deve ser a medida da aresta? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Tá? Então, A é igual. O A está elevado ao cubo, então eu vou ter que fazer a raiz cúbica de 64, certo? E a raiz cúbica de 64 é 4. Como é somente a aresta que eu estou calculando, então a unidade é somente centímetro, tá? Porque eu estou pegando a medida da aresta do cubo, certo, pessoal? Bom, então é isso o exercício. O exercício estava perguntando a quantidade, o tamanho, né, o comprimento da aresta. Para isso, a gente vai calcular o volume do prisma. Desculpa novamente. A gente vai calcular o volume do prisma e tirar a raiz cúbica. Beleza? Bom, então os exercícios para a aula de hoje está no livro Trilhas da Matemática, página 224, exercícios 1, 3 e 4. Não é para fazer o exercício 2. O exercício 2 a gente vai fazer em outra oportunidade, tá? Então apenas o exercício 1, 3 e 4, beleza? Eu vou beber uma água porque a minha garganta ainda está bastante seca. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.